Oi, eu sou a Isabel, este é o Here the Bells e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês 5 motivos pelos quais a gente deveria ler É Assim que se Perde a Guerra do Tempo. Mas antes de compartilhar aí os 5 motivos pelos quais eu penso, pelos quais eu acho que vocês deveriam realizar a leitura desse livro aqui, vale dizer que já saiu resenha escrita ali, detalhadinha, explicadinha lá no Estante Diagonal. Então se você quiser saber um pouquinho mais sobre o livro, quiser entender um pouquinho melhor da história, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para vocês se situarem, para vocês entenderem um pouquinho melhor do livro, porque nesse vídeo específico eu não vou entrar muito a fundo, vou somente compartilhar então ali os 5 motivos pelos quais eu acho que vocês deveriam realizar essa leitura. E o primeiro motivo pelo qual eu penso, pelo qual eu acho, pelo qual eu defendo que vocês deveriam conhecer o É Assim que se Perde a Guerra do Tempo é pelo fato de que esse livro aí de 180 páginas aproximadamente fez o maior burburinho, criou o maior hype em volta dele mesmo desde que foi lançado lá atrás, em 2019. Do momento em que ele foi lançado até hoje, muita gente fala, muita gente comenta, muita gente indica. E por conta então aí de tudo isso, já vai realizar a leitura porque quando esses livros aí chamam muito a atenção de muitas pessoas, inclusive pessoas que normalmente não realizam ali leituras de livros do gênero, e eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, vale a pena saber o que é que está acontecendo, por que tanta gente está falando bem daquele livro, até porque esse livro aqui foi ganhador de 3 prêmios, o Hugo, o Nebula e o Locus, prêmios de ficção científica, e assim a gente entra então no segundo motivo pelo qual você deveria realizar essa leitura, que é pelo fato de que estamos falando então de um livro de ficção científica. Um livro de ficção científica, inclusive, que conquistou leitores que nunca gostaram, ou que nunca conseguiram se conectar, ou que nunca ali encontraram livros de ficção científica que fizesse sentido para eles, mas que quando conheceram o É Assim que se Perde a Guerra no Tempo, quando finalmente realizaram essa leitura, descobriram ali uma ficção científica que gostam, que defendem até hoje e que se tornou favorita. Então, se você é aquele leitor que me acompanha, que muitas vezes já conversou comigo que ficção científica não é lá o forte, que não conseguiu encontrar livros que gostasse, que acha que normalmente ficção científica não é, ali o santo não bate, não é pra você, talvez esse livro aqui seja a porta ali, o pontapé que você precisava para gostar do gênero, para gostar das histórias do gênero e para ir buscar conhecer outros livros deste mundo que vocês sabem que eu gosto muito e que eu tento aí trazer de vez em quando no canal. O terceiro motivo pelo qual eu penso que vocês deveriam dar uma chance para o É Assim que se Perde a Guerra no Tempo é pelo fato de que aqui, direta ou indiretamente, não vou entrar muito a fundo porque também poderia ser um spoiler, a gente tem um tema ali clássico, conhecido de muitos, que é justamente as viagens no tempo. E no caso desse livro a gente tem uma questão bem interessante com relação às questões ali da viagem no tempo, dos saltos no tempo, que a física ali, a dinâmica dele é um pouco diferente, às vezes um pouco difícil de entender, sim, porém que faz ali certo sentido quando a gente pensa, quando a gente começa a interpretar em tudo que leu aí ao longo dessa história. Como a viagem no tempo é um tema que normalmente a maioria dos leitores gostam, é um tema que normalmente até mesmo aqueles que não gostam de ficção científica gostam de conhecer, gostam de acompanhar, talvez aí seja um aspecto interessante para chamar a atenção de vocês, caso ainda não tivessem ouvido falar desse livro, ou então se tivessem aí na dúvida sobre realizar a leitura ou não. E o quarto motivo pelo qual eu penso que vocês deveriam conhecer essa história é pelo fato de que aqui a gente tem uma mudança, uma quebra na estrutura, naquilo que a gente normalmente recebe, naquilo que a gente está acostumado a ver quando pensa em livros, em histórias ali, em narrativas de ficção científica. E isso é o fato de que em É Assim que se
Perde a Guerra no Tempo, a gente vai encontrar uma história com um foco totalmente virado de costas para a maioria das coisas relacionadas à ficção científica. Isso porque o foco principal desse livro se divide em dois aspectos específicos. Um deles é ali um romance que acontece entre as duas personagens principais, então a gente tem aqui uma história de amor. E o segundo aspecto ali pelo qual o livro se divide é que toda essa história, aproximadamente metade dessa história, é contada por meio de cartas, é contada por meio das cartas que essas duas personagens específicas enviam uma para outra em pontos, lugares, posições específicas do tempo e espaço. Então a gente não vai precisar se preocupar muito em entender como funciona os saltos no tempo, em entender como funcionam aspectos específicos e minuciosos ali de todo esse universo, porque o nosso foco principal é justamente ali o romance, a história de amor e também a troca ali, a comunicação que está acontecendo entre essas duas personagens. E o quinto motivo, então, pelo qual eu acho que vocês deveriam conhecer esse livro é justamente pela escrita dele, pela forma como ele se apresenta pra gente, pela forma como ele vai ali se construindo e se apresentando pro leitor. Porque aqui, além então de ser dividido em cartas que as personagens ali, que as protagonistas, a Blue e a Red, enviam uma para outra, a gente tem uma escrita ali, um estilo característico que alguns vão chamar ali de rebuscado, é sim um tanto quanto rebuscado, que é um tanto quanto poético e que é também um tanto quanto metafórico, poderíamos dizer, porque é possível interpretar certas partes desse livro e também das cartas que as personagens enviam uma para outra de formas específicas. Mas para fechar esse vídeo, decidi aí compartilhar um motivo bônus, coisa que normalmente não acontece aqui nos vídeos do canal, mas eu acho que vale destacar, que vale a pena mencionar, porque, de novo, não é sempre que a gente vê isso e acredito que a gente precise receber e ver, encontrar e ler mais disso em todos os gêneros da literatura, que é o fato de que aqui a gente vai ter sim uma história LGBT, eu sempre me confundo com a sigla, mas sim, a gente vai ter então um romance entre duas personagens femininas e um romance ali que surge de forma bem gradual, digamos, mas que não precisa então de toda aquela questão que normalmente a gente encontra nos livros, principalmente ali nos livros voltados ao público mais jovem, que é a questão do perceber-se, do descobrir-se, entender-se como alguém ali LGBTQIA+. E afinal de contas, se a gente quer representatividade, a gente precisa encontrar essa representatividade em diversos aspectos, em diversos gêneros, em diversas mídias, em diversos cantos deste mundo em que vivemos. Então, por que não permitir que a ficção científica insira esse mundo também dentro de si? E fico feliz de compartilhar esse último motivo com vocês. Mas se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e também já coloca aí nos comentários se você já leu o É Assim Que Se Perde a Guerra no Tempo, o que você achou desse livro, se você não leu, se tem interesse, quer conhecer a história, o que acha aí de todo o burburinho em cima dele. Vamos conversar um pouquinho mais sobre o livro aqui nas caixinhas de comentários e a gente se vê no próximo vídeo.